Olá, sejam bem-vindos. Estamos no mês de agosto, e agosto é um mês dourado e simboliza a luta pelo incentivo à amamentação. E a cor dourada está diretamente ligada ao padrão ouro de qualidade do leite materno. E a importância do aleitamento materno é o tema dessa edição do programa Entre Aspas. E nosso bate-papo vai ser com a nutricionista Gleide Carneiro, responsável técnica pelo Banco de Leite do IPERBA, o Instituto de Perinatologia da Bahia. Gleide, seja muito bem-vinda aqui no Entre Aspas. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com o sindicato trazendo essas informações relativas à importância do aleitamento materno. Agradeço imensamente pelo convite. Eu que agradeço pela sua presença. Nosso bate-papo, como você pode ver, está acontecendo sem máscaras. Tudo porque todos os procedimentos de segurança contra o coronavírus foram tomados para que essa gravação aconteça. Gleide, minha primeira pergunta para você. Qual a importância do aleitamento materno, do leite materno para o bebê? Então, eu queria começar resgatando essa informação que você traz, que estamos no agosto dourado. Aqui no Brasil, durante todo o mês de agosto, a gente traz a importância do aleitamento materno. Já desde a década de 80 que tínhamos a Semana Mundial de Aleitamento Materno, em que mundialmente mais de 160 países discutem a importância de divulgar as ações de promoção, de proteção, de apoio ao aleitamento materno. No Brasil, para além da Semana Mundial de Aleitamento Materno, a gente tem o agosto dourado, que você, como bem falou, é dourado, dado que esse aleitamento materno é o padrão ouro para a criança. Esse alimento, o aleitamento materno, sozinho, ele consegue atender todas as necessidades nutricionais da criança nos primeiros 6 meses de vida e ele deve ser continuado até os 2 anos de idade ou mais. Quando começaram os primeiros estudos, Vladimir, que a gente discutia a importância do aleitamento materno, isso estava muito no campo da importância para a saúde da criança. A gente sabe hoje que, além da importância desse aleitamento materno para a criança, ele é importante para a criança, é importante para a mulher, porque reduz a possibilidade de câncer de mama e de câncer de colo do útero, é importante para a sociedade e é importante também para o planeta. Amamentar é um ato ecológico, é um ato sustentável. Quando as mulheres e as famílias e a sociedade optam pelo aleitamento materno, a gente está reduzindo a emissão de resíduos, a gente está reduzindo o uso de combustíveis, porque é necessário em toda a cadeia produtiva e de transporte desses leites, A gente está poupando água, poupando energia, então a gente sabe hoje que o aleitamento materno é importante para todo mundo. Todos nós ganhamos na medida em que a gente promove o aleitamento materno. Quer dizer, o aleitamento materno tem outros benefícios além da saúde do bebê e da mãe. Exatamente. A gente pensa somente na saúde do bebê, a gente sabe hoje também que, além de ser importante na primeira infância, porque diminui doenças do trato respiratório, doenças intestinais, ele é importante ao longo da vida, Os estudos, especialmente estudos realizados no Brasil, o Brasil tem um histórico bastante importante, um protagonismo muito grande em estudos no campo da amamentação. Então, estudos realizados no Brasil mostram que essa proteção, ela se estende ao longo da vida, Uma criança amamentada, ela tem, ao final, ao longo de 30 anos, maior quociente intelectual, melhor escolaridade, melhor renda. Estudo publicado e comemorado no mundo inteiro, realizado aqui no Brasil, traz que essa escolha de amamentar e quanto mais tempo os resultados são melhores, protege ao longo da vida. Não só, além desses dados que eu sinalizei em relação à quociente intelectual, escolaridade, mas também ao risco menor de determinadas doenças, como por exemplo diabetes. E é importante que a criança mame desde o princípio no peito da mãe, justamente por causa do colosso, onde está o maior, vamos dizer assim, benefício, me corrija se estiver errado, do aleitamento materno, porque está contido ali, acumulado, todo aquele valor proteico no colosso, seria isso? Isso. A recomendação é, a criança nasceu, na primeira hora de vida ela deve ter contato com a mãe, deve ter contato com a pele da mãe, deve mamar na primeira hora de vida, para favorecer a descida desse colosso, para favorecer, aproveitar o movimento que o bebê busca o seio com a frequência maior, todo o que se chama de reflexo de busca e apreensão desse bebê. Ele deve ser estimulado ainda na sala de parto a colocar esse bebê no seio materno, mas, no entanto, eu gostaria de resgatar.
de reforçar que é importante ele ter acesso ao colostro, mas é importante esse aleitamento materno ser continuado até os 2 anos de idade, porque o leite continua sendo igualmente importante para essa criança. E se você falou que a criança deve ser, se possível, ser amamentada até os 2 anos de idade. Eu sempre ouvi falar de que, com o passar do tempo, o leite materno já não sustenta mais a criança. A gente pode dizer que esse aleitamento, que o leite materno, ele vai perdendo o seu valor nutritivo de eficácia na amamentação da criança, ou isso é mito, é um fato? É um mito, excelente pergunta, porque realmente, lamentavelmente, a gente tem isso culturalmente discutido, colocado, né, popularmente, mas assim, o aleitamento materno, ele continua sendo bastante importante para a criança no 2º ano de vida. Ele atende a um percentual importante das necessidades de proteína, das necessidades de vitaminas, das necessidades de minerais, vitaminas importantes como a vitamina C, a vitamina A. Então, manter o aleitamento materno por 2 anos de idade ou mais é bastante importante para a saúde da criança. E reitero, conforme eu disse anteriormente, os estudos mostram que quanto mais prolongado o tempo de aleitamento materno, mais benefícios se terá ao longo da vida relacionado à saúde desse indivíduo como um todo. Você fala muito aí da importância desse aleitamento materno, mas a gente sabe também que tem muitos bebês, por diversos fatores, que não conseguem se amamentar na mãe. Sim. Por isso existem os bancos de leite. Sim, sim. E o mês de agosto também seria um mês de incentivo à doação do leite materno? A gente tem 2 meses que marcam esse momento da gente falar da importância do aleitamento materno e do ato de doação. Em maio nós comemoramos também o dia da doação de leite humano, e em agosto a gente trata do aleitamento materno como um todo, né? Então, os bancos de leite, eles são bastante importantes nessa cadeia de apoio da mãe para amamentar. Mulheres que são separadas por algum motivo dos seus bebês, ainda na maternidade, comumente elas não conseguem produzir esse leite logo no início, né? Porque teve um bebê prematuro ou um bebê doente, então emocionalmente essa mãe ela acaba tendo dificuldade de produzir leite, aí entra todo o processo de apoio da equipe no sentido de estimular essa produção de leite, mas até isso acontecer, a gente precisa de um outro leite de qualidade para ofertar esse bebê, que é o leite doado por aquelas mulheres que têm um excedente de produção. Então, se a mulher, além de amamentar o seu bebê, ela produz mais leite do que o que ela oferta para o seu bebê, ela pode ser uma doadora e ela estará ajudando esses bebês que as mães ainda não estão conseguindo amamentar por algum motivo. Até porque o próprio ato do bebê sugar o seio da mãe estimula a produção de mais leite. Se não tem amamentação, a produção reduz. Exatamente. Aí a gente entra no nosso trabalho de apoio a essa mulher, né? Ela é convidada a ir para o banco de leite, a gente começa um processo de estimulação dessa mama e ela vai iniciar um processo de ordenha orientado pela equipe de saúde, para ela começar a produzir, fazer essa ordenha no banco de leite e esse leite começar a ser ofertado ao bebê, ainda que ela não possa amamentar diretamente ao seio. Esse processo ele pode demorar um pouco e vai depender de cada mulher. Até lá é importante a gente ter a contribuição daquelas mulheres, né, que produzem mais leite para poder alimentar esses bebês com leite humano ordenhado. Já que nós estamos conversando e falando sobre doação, quais as mães que estão aptas, quais os critérios, né, que tornam a mãe apta a fazer doação do leite? Sim. Então a mulher precisa estar saudável, né, com a ausência de doenças e ter um excedente de produção, como também é necessário que ela não use algumas medicações que são contraindicadas. Então, se ela está amamentando o seu bebê e produz mais leite do que o seu bebê consegue utilizar, ela está apta para a doação, desde que não tenha problemas de saúde. Então, o que é que ela faz? Normalmente, essa mulher entra em contato com o banco de leite, a gente faz um cadastro prévio, no qual a gente faz um levantamento de informações, em especial de informações acerca da saúde dela e do processo do pré-natal, colhe os exames, os resultados dos exames que são realizados no último trimestre. Essa ficha ela vai para avaliação médica e essa mulher, estando apta, ela pode ser doadora.
No caso do IPERB especificamente, a gente tem uma parceria com os bombeiros amigos do peito e esses parceiros nossos, que são de grande importância, né, nessa rede de captação de leite, vão regularmente na casa dessas doadoras e eles levam os vidrinhos que são adequados para a captação desse leite e trazem esse leite para o nosso banco. E aí ele vai passar por um processamento para que ele esteja apto a ser ofertado para os bebês que precisam. Você falou dos vidrinhos. É importante também que as pessoas doem esses vidros para que os bancos de leite estejam aptos, tenham o material necessário para acolher essa doação. E como devem ser esses potes que você já trouxe até aqui? Então, 3? Isso, eu trouxe 3 potinhos aqui para mostrar, né? A gente precisa de uma quantidade importante desses vidros, porque eles são utilizados tanto para a coleta do leite em casa, como também para o processo de pasteurização. Né? Qual tipo de vidro pode ser utilizado? É importante que seja um vidro e que a tampa dele seja uma tampa plástica, né? Então, quando a gente tem o vidro e a tampa plástica, esse é um material seguro para a gente conservar esse leite. A gente comumente recebe vidros que a tampa é de metal ou que a borda dele é muito pequena, né? Então, a gente já recebeu, por exemplo, vidros de leite de coco. É um vidro, mas a borda dele é muito pequena, então o processo de estocagem ele fica muito complicado, precisando utilizar um outro utensílio e isso aumenta o risco de contaminação. Então é importante que, além de ser vidro e ser tampa plástica, que a borda do vidro também seja uma borda maior para diminuir o risco de contaminação e não haja necessidade de nenhum outro acessório para envasar o leite no vidro. Então você que se tiver algum pote em casa de vidro com tampa plástica, se quiser doar, é só levar até o IPERBA, é isso? Isso, a gente tem, além do IPERBA, outros bancos de leite na capital. Então, se a pessoa não tiver disponibilidade de fazer isso diretamente ao IPERBA, ela pode acessar, por exemplo, o banco de leite da Maternidade Primério de Oliveira, do Roberto Santos, que tem feito uma campanha também bem recente para captação de vidro, porque a gente pensar em toda a rede que está aí de apoio, né? Então, se a pessoa morar mais perto de um outro banco de leite, a gente precisa ser solidário, uma perspectiva de que todo mundo seja contemplado. O IPERBA ele fica em Brotas, então a pessoa pode ir diretamente ao banco e entregar lá, como ela pode também fazer contato com a gente para que a gente avalie outra forma de captação desse leite, desse vidro em sua residência. Aqui a gente tem esse campo de apoio, né? Vocês têm sido parceiros históricos da gente, não só para captação de vidro, mas também nos eventos de promoção do aleitamento materno. Então, quem tiver mais facilidade de entregar aqui, a gente tem esse apoio de vocês, no qual a gente agradece muito. Isso, ela lembrou bem. Nós aqui do Sim Saúde também temos um ponto de coleta para doação dos potes de vidro com tampas plásticas para que possam ser doados ao IPERBA ou outro banco de leite que esteja necessitando. Então, o Sim Saúde Bahia fica aqui na Avenida Joana Angélica, no edifício Fórum Empresarial, número 920. Terceiro andar. Então, se você tiver um pote em casa, é só vir aqui trazer, que a gente está recebendo e levando até o IPERBA ou outro banco de leite. Você fala, após a doação, o leite não é passado para a criança de imediato, ele passa por um processo antes. Que processo é esse? Perfeito. Isso é bem importante que você está trazendo, para que a gente deixe claro que a mulher que produz muito leite, ela não pode, por exemplo, doar esse leite para uma vizinha que por algum motivo está com dificuldade de amamentar. Então o leite não pode ser feito diretamente de uma mulher para outro bebê. Quando a gente recebe esse leite, ele passa por um processo produtivo, né? Na verdade, não quando recebe. Toda etapa, desde a coleta do leite até a oferta ao consumidor final, vamos dizer assim, ele passa por várias etapas de controle. O leite, quando ele vai para o banco, ele passa por um procedimento chamado pasteurização. A pasteurização implica em um processo de aquecimento desse leite por uma temperatura em torno de 62 graus e meio e depois ele sofre um resfriamento. Esse processo de pasteurização, ele vai fazer uma redução, uma eliminação de 99,99% de toda a carga microbiana desse leite, né? E depois de feito o procedimento de pasteurização, ele ainda vai para um outro ponto de controle, que é de análise no nosso laboratório central. Então, só depois de feito a análise bacteriológica pelo laboratório central é que esse leite vai ser disponibilizado para outra criança. Então, bem importante a gente reforçar que não pode se doar leite diretamente para outra criança. Esse leite precisa necessariamente passar
por um banco de leite. E você, de certa forma, até já respondeu uma pergunta que eu iria te fazer, né? Justamente, no passado existia muito isso da mãe de leite. Inclusive, eu tenho uma irmã de leite que minha mãe amamentou uma prima minha quando eu estava no processo de amamentação. Hoje vocês não defendem isso. Hoje isso pode trazer dano, seria um erro. Sim, é um erro. A gente tem, Vladimir, uma cultura de desmame muito forte, né? Quando a gente resgata toda a história do Brasil, um país que foi colonizado por europeus, um documento importante que é a Carta de Pero Vaz de Caminha, ele marca a primeira informação de amamentação de nosso conhecimento no país, né? Pero Vaz de Caminhas, ele relata o estranhamento dele ao ver uma mulher com um bebê no peito. Por quê? Porque na Europa, nos anos de 1500, já não era uma prática a amamentação, já era a prática instituída nesse continente naquele período, era de delegar a outras mulheres a responsabilidade de alimentar os seus bebês, né? Então a gente tem uma cultura de adoção de amas de leite, inicialmente mulheres escravas, primeiro indígenas, depois aqueles negros que vieram escravizados, mulheres negras escravizadas, que instituiu essa cultura forte da ama de leite, né? Então a gente traz isso culturalmente desde o nosso processo de colonização. Com o passar do tempo, né? E isso mais recentemente, a gente sabe que essa cultura que está arraigada muito circularmente, ela não é segura. Então a gente não pode, a mulher não pode, ainda que tenha muita produção de leite, compartilhar esse leite com uma criança ou da família ou vizinha. Se ela tiver excedente de produção, é fundamental que esse leite vá para um banco de leite para passar por esse processo todo de pasteurização e todos os critérios de controle necessários para garantir que esse leite vai ser um leite seguro para outro bebê. Por falar em segurança, né, todo esse processo, né, existe para o cuidado para que o bebê não venha adquirir nenhum tipo de doença. Com a pandemia do coronavírus, a Covid-19, como foi feito todo esse processo para que nenhuma criança viesse ser infectada com o vírus? A gente tem uma história de banco de leite no Brasil que é muito forte. Ela, inclusive, conseguiu, diferente de outros países, vencer o momento de um desafio que foi muito grande também, que foi a epidemia do vírus HIV, né? Então, desde os primeiros momentos, se sabe que o vírus, como é um micro-organismo, que ele é muito sensível à temperatura, esse processo de aquecimento eliminaria qualquer vestígio disso. No entanto, a gente orientava a mãe, se no período que ela estivesse doando, ela tivesse a ocorrência do vírus, que ela, durante aquele período que estivesse doente, suspendesse a doação e só depois voltasse, né, passado o período de 15 a 30 dias, só depois voltasse a doar. No caso de uma mãe que está amamentando, que teve bebê e é acometida pelo vírus, ela pode amamentar o seu bebê? Sim, ela pode amamentar o seu bebê. Então, a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, a Sociedade Brasileira de Pediatria, a Rede de Banco de Leite, baseado nas evidências científicas, né, todos se posicionaram no sentido de assegurar a mãe, caso se for da escolha dela, da escolha da família, que ela possa amamentar o seu bebê sem que isso produza riscos para a saúde dela ou para a saúde dessa criança. A rede de banco de leite recomenda alguns cuidados que devem ser adotados por essa mãe, como a lavagem das mãos, que são cuidados que a gente tem que ter sempre, né? A lavagem das mãos, o uso de máscara para evitar as gotículas, né, no processo de amamentação desse bebê. E, claro, é importante que essa mãe esteja em condições de amamentar. Se ela estiver no estado mais grave, se ela não estiver bem, e não conseguir amamentar, ela pode ter ajuda de uma outra pessoa que pode ajudar na ordenha desse leite, e esse leite ser ofertado ao bebê, por exemplo, de copinho. Então, mesmo ela não estando bem, em função do quadro clínico dessa doença, ela pode ordenhar esse leite e esse leite ser direcionado ao bebê por um outro familiar, um outro cuidador da família. Agora, a gente voltando a falar do banco de leite do IPEMA, quantos bebês vocês têm lá hoje que estão necessitando do leite materno, que seja doado, que esteja disponível no banco de leite?
Então a gente tem uma unidade de neonatologia, a unidade de neonatologia ela tem uma capacidade de 10 leitos, então todos esses bebês diariamente são beneficiados com esse ato de generosidade daquelas mulheres que se disponibilizam, né, a diariamente tirar uma parte do seu leite e direcionar esse leite para o banco de leite. Além dos bebês que estão nessa unidade de neonatologia, no período que a gente chama de primeira etapa do canguru, a gente tem mais 4 leitos, que é a segunda fase da etapa do canguru, que geralmente são esses bebezinhos que nascem prematuros e que precisam de um suporte maior, um acompanhamento maior, que também a gente, até essa mãe está amamentando plenamente o seu bebê, a gente atende essa criança com leite ordenhado e pasteurizado. Então, diariamente, a gente tem uma demanda de 10 a 14 bebês para atender com leite pasteurizado. E o estoque hoje lá, ele é o suficiente para atender esses bebês? Não, boa pergunta você fez. A gente está precisando muito melhorar o estoque. Durante o período da pandemia, inicialmente, a gente teve uma redução do número de doadoras. No entanto, essas doadoras tinham uma alta produção que compensou a redução de números. Hoje a gente entrou o ano de 2021 com estoque baixo, então a gente precisa aumentar o número de doadoras para que a gente regularize o nosso estoque. E aquelas mães que estiverem dispostas a doar, né? Você Sim. falou que podem entrar em contato lá com o Banco de Leite do IPERBA. Sim. Qual o telefone que elas devem entrar em contato? Então, a gente tem alguns canais de comunicação para contato com o Banco de Leite, que é pelo telefone 3103-9304. A gente tem também o nosso e-mail, que é o iperba.blh@saude.ba.gov.br, e a gente tem também o Instagram, que é uma outra possibilidade de contato, né? Que é o Iperba BLH, ou ao contrário disso, desculpe, não estou me lembrando exatamente, mas colocando lá na busca Banco de Leite Humano do Iperba é possível acessar o nosso Instagram. Então são vias que essas mulheres com excedente de produção podem nos acessar para fazer a doação do seu leite. Gleide, infelizmente, né, o programa Entre Aspas está chegando ao fim e eu deixo aberto a você agora alguma coisa que você queira acrescentar mais em favor, incentivo ao aleitamento materno, algum recado para as mães. A palavra é sua. Tá joia. Eu reitero os agradecimentos, né? Gostaria de sinalizar que o ato de doação de leite humano, ele ajuda muitos bebês, né? 1 litro de leite humano, ele vai ser suficiente para a gente alimentar esses bebês durante muitos dias e vai fazer muita diferença no percurso de vida dessas crianças, dado que a gente sabe que essa proteção ao leite materno, ela vai se dar tanto nesse espaço intra-hospitalar e vai ajudar no processo de recuperação desse bebê, como ela vai produzir proteção e promoção à saúde ao longo da vida dessas crianças. Então, apoiar e proteger a amamentação é um ato que todos nós estamos convidados a fazer, né? Seja através da doação desse leite para quem produz esse excedente de produção, seja através de um gesto simples, né, como doação de vidros, seja através de medidas da sociedade para não só promover o aleitamento materno, mas para apoiar efetivamente essa mãe que está amamentando. Então é um convite a todos para que cada um de nós possa entender e contribuir para a gente cada vez mais fortalecer essa mulher que está amamentando, dada a importância que isso tem para essa criança, para essa mulher, para a sociedade, para o nosso planeta como um todo. Então é um convite a gente tornar esse planeta mais sustentável quando a gente fala de aleitamento materno. E antes de encerrar, gostaria que você reiterasse justamente essa importância do aleitamento materno, tanto para o bebê quanto para a mãe. Sim, um importante estudo que foi publicado há poucos anos atrás, ele mostra que o aleitamento materno isoladamente ajudaria a reduzir mais de 800 mil mortes de crianças menores de 5 anos de idade e mais de 23 mil mortes maternas, né? Uma ação isolada, sem fazer nada mais,
é capaz de poupar mais de 800 mil vidas de crianças e mais de 20 mil vidas de mulheres. Então a gente está falando de redução de mortalidade materna, de redução de mortalidade infantil, de promoção ao longo da vida, de redução de doenças como diabetes, como obesidade. É uma magnitude muito grande quando a gente fala do aleitamento materno. A gente está falando de melhorar escolaridade, de melhorar renda, de melhorar consciência intelectual. Claro, para além de todos os benefícios que são estendidos a toda a sociedade e a todo o planeta. Então, mães, quem está nos assistindo, anotem tudo isso que ela deu a informação aqui. Se puderem, doem leite, doem potes, que a ajuda vai ser imensa. Gleide, muito obrigado pela sua participação aqui no Entre Aspas, ter disponibilizado o tempo e trazer tanta informação, tanta ajuda para a gente. Eu agradeço ao programa Entre Aspas, agradeço ao sindicato e reitero o Banco de Leite, a equipe do Banco de Leite, inclusive para aquelas mulheres que têm dificuldade de amamentação, que já procuraram serviço de saúde próximo da sua residência e não conseguiram resolver essa demanda de saúde. O telefone que eu disponibilizei anteriormente também pode ser utilizado caso essa mulher tenha dificuldade de amamentação, para a gente de alguma forma ajudar e contribuir nesse apoio para ela manter essa amamentação. Gleide, mais uma vez, muito obrigado, Sim Saúde agradece. Muito obrigada. Essa edição do Entre Aspas fica por aqui. Até o nosso próximo encontro.